De repente se não tivesse poupado, né, Dorival? A gente poderia ter saído com 3 pontos, que seriam muito importantes para o campeonato. Agora poupou pra quê? Pra enfrentar o Palmeiras? Porque o Abel Ferreira escalou os titulares agora. O jogo do Palmeiras, o Palmeiras joga com os titulares. E o Corinthians poupou pra quê? Teve férias, os caras estão descansados, cara. Voltou agora. Então assim, né? Vamos lá, vamos conversar um pouco. Seja bem-vindo ao canal, deixa o like, se inscreva caso não seja inscrito, pra fortalecer o rolê, tá? Vídeo patrocinado pela Mais Ágil. Você que tá precisando adiantar o FTS e não sabe como, fixado por um comentário. Link na descrição para você acionar os caras, tirar todas as suas dúvidas em 24 horas. Eles depositam o dinheiro na sua conta. Chame os caras aí da Mais Ágil. Galera, é o seguinte. Um Corinthians totalmente reserva, escalado inicialmente, né? Hugo Souza, na lateral direito, Léo Maná, cara do céu. Eu falo por mim, né? Eu tento não ficar metendo pau na rapaziada, nos meninos da base e tal, mas o Léo Maná é horroroso, cara. O gol do Botafogo em cima dele, ele nem sobe pra cabecear, ele nem atrapalha o jogador do Botafogo que cabeceia pro meio da área pro Arthur Cabral fazer o gol. Saída de jogo nula, defensivamente também muito fraco, bola aérea dele é uma catástrofe. Fora esse lance do gol, teve 2, 3 jogadas que ele cabeceia tentando cortar a bola, ele corta pro meio da área. Então assim, uma coisa de louco, cara. O Léo Maná, assim, realmente muito complicado se ter um jogador no nível do Léo Maná pro Corinthians, né? Miolo de zaga. O João Pedro também, que fez um péssimo primeiro tempo. O segundo tempo até ele melhora, mas o primeiro tempo realmente péssimo. O João Pedro até que eu acho um jogador regular, vai. Pra compor elenco, tudo bem. Kaká e Angileri, daí o meio campo, cara, Ranieri, Bahia e Charles, velho. Sabe, assim, uma coisa... Enfim, e no ataque Carrídio, inicialmente como ponta, Thales Magno e Romero. Ou seja, um primeiro tempo onde o Corinthians faz 45 minutos sem passar do meio campo. Pra falar que não criou nenhuma chance, teve uma arrancada do Angileri, que ele cruza e o Bahia acaba ali finalizando de certa forma até despretensiosamente, né? Poderia ter... assim, com mais vontade ali, né? Chance de ouro que o Bahia teve, realmente, enfim, né? O Corinthians, o Botafogo, ele é castigado por não conseguir sair com a vitória, muito por conta de um primeiro tempo onde o Botafogo foi muito superior ao Corinthians, por conta da escalação errada do Dorival, ele poupando todos os jogadores, né? Só que o Botafogo, a imagem que passou é que ele, a qualquer momento ele faria os gols, né? O gol, inclusive, do Cabral foi aos 23 minutos e a impressão é que fez um gol aos 23 e a qualquer momento ele faria 2, 3, 4 e era essa realmente a visão, o plano do jogo era realmente esse que a gente via, porque o Corinthians não passava no meio campo e não dá pra você criticar um ou outro jogador, todos os jogadores foram ruins no primeiro tempo, foi uma atuação péssima do Corinthians, sabe, jogadores que não tem o entrosamento e jogadores que não tem futebol pra jogar no Corinthians, né? O Charles, por exemplo, é um jogador que só bate, sabe? É uma coisa assim horrível. E aí você vai pro intervalo e o Dorival, aí sim, ele tenta consertar o erro que ele mesmo causou. Aí ele coloca Yuri Alberto voltando de contusão, Memphis Depay, Bidon e Mateuzinho. Aí o Mateuzinho, que é um lateral, que é um jogador de futebol, no lugar do Maná, que nem jogador o Bidon para ter a saída de jogo, ele deixa o Carrídio, ele deixa o Thales e coloca Memphis e Yuri. Aí tem qualidade, entendeu? Tem qualidade para jogar. O que acontece? Um segundo tempo onde o Corinthians domina o Botafogo. Sim, é até loucura eu falar isso após um primeiro tempo onde o Corinthians não passa do meio de campo. Mas sim, um segundo tempo onde o Corinthians domina o Botafogo. O Botafogo não consegue jogar. E ouso dizer que pelo segundo tempo do Corinthians, o Corinthians merecia a vitória. O Corinthians foi fazer o seu gol na reta final. Tá, 38 minutos, o gol do Memphis saiu só aos 38. Só que antes desse gol do Memphis, o Corinthians criou boas chances. O Yuri Alberto perdeu um gol na cara do goleiro. Uma roubada de bola do Ranieri, dá no espaço vazio, o Yuri Alberto sai na cara do goleiro e ele finaliza bizarramente. Você pode falar, ele tá voltando, né, de contusão e tal. Realmente, beleza, mas assim, ali era questão de gesto técnico, né? Não era questão do cara tá fora de ritmo. Mas enfim, o Yuri Alberto tem crédito. Mas perdeu um gol que ele não tá acostumado a perder. Pelo menos o Yuri Alberto Prime não perde aquele gol, né? Enfim, são chances criadas, né? Teve um chute do Bidon,
Teve o gol do Memphis. Após o gol do Memphis, o Corinthians não recua. O Corinthians continua para cima do Botafogo. Teve outras chances, inclusive antes do gol do Memphis, teve uma outra chance do Memphis numa saída de jogo errada do John. O John dá no pé do Memphis, que de certa forma até displicente, também finaliza errado. Recua para o goleiro, poderia ter feito coisa melhor. Um jogador que ganha aí seus 4, 5 milhões por mês, deveria ter feito coisa melhor. Mas aí depois ele acaba compensando, fazendo o gol de empate. E após o gol de empate, o Corinthians continua em cima do Botafogo. Tem uma ótima chance também, uma jogada tramada entre Carrillo, o Memphis e Yuri, mas o Memphis acaba tocando errado, rolando errado para o Memphis, a zaga consegue cortar. Cara, o resumo foi esse, um primeiro tempo do Corinthians horrível por conta das peças que ali estavam. O Dorival falou, pô, vou poupar pra quê? Porque se eu perco aqui e perco do Palmeiras no Neoquímica Arena, é capaz da casa cair, velho. É capaz de eu ser mandado embora. Então vamos pôr os caras pra jogar, até pra conseguir dar ritmo pros caras, porque quarta-feira é guerra contra a porcada pela Copa do Brasil. Então, com as entradas dos jogadores que ali elevaram claramente o nível técnico do Corinthians, o Corinthians entra no jogo e o Botafogo, que estava muito bem, acaba ali sendo facilmente envolvido, cara. Até surpreendentemente isso, porque o Botafogo estava muito bem e ali é facilmente envolvido pelo Corinthians, que, na minha opinião, pelo segundo tempo, merecia sair com um resultado positivo. Digo vitória, né? Um empate não é ruim contra o Botafogo fora de casa, mas pelo segundo tempo acho que merecia vitória. E fica aquela, será que valeu a pena poupar no primeiro tempo? Onde poderia ele ter tomado 2, 3 e não conseguir buscar? Poderia ter entrado com os caras, né? Exceto o Yuri, que tá voltando de contusão, mas o Memphis, o Bidon, tal, enfim. Mas é isso, galera. Um resultado que até, se for olhar assim, foi bom, né? A gente até pensando pior, uma derrota, né? Mas assim, conseguimos sair com ponto, mas, repito, eu acho que a vitória não seria exagero, não, tá? E agora é guerra contra o Palmeiras na quarta-feira, claro, segunda e terça falaremos sobre o confronto. Demorou? Deixa o like, tamo junto. É nóis.